Hoje, Olá, boa noite, professor Horácio. hoje deu certo no primeiro, não foi que nem da outra vez que a gente teve uma confusão. Sim, então seja muito bem-vindo à nossa live Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, evento que você é da Comissão Científica, e vamos para a parte 2 do ensino superior remoto, né? Eu me lembro que nós paramos, o senhor falou, eu pensei que você fosse perguntar sobre a liberdade do professor, o direito à privacidade. Sim, eu me lembro. É que assim, Blaine, na realidade, nós temos agora duas alternativas. Uma é nós retomarmos quer dizer, esse ponto acho que a gente vai ter que tocar de qualquer maneira. Mas nós temos uma outra situação que é o fato da homologação do parecer 5 do CNE e a especificidade da questão das práticas jurídicas, que Fique à é vontade. que eu hoje eu tinha assistido há 5 dias atrás a entrevista do professor Cury, que é o presidente do CNE, sobre o parecer 5 e a aplicação do parecer 5, em especial na questão das práticas reais. E hoje eu tive o cuidado de escutar novamente a fala do professor Cury para o SEMESP, verificando algumas das possibilidades que são colocadas pelo CNE, porque me parece que o nosso grande gargalo, quando se fala de substituição de atividades presenciais por atividades remotas, acabou se colocando no âmbito das atividades práticas. É claro que, no nosso caso do direito, das práticas jurídicas, mas não apenas no caso do direito. Mas então, assim, eu vou retomar aquilo que a gente colocou, que nós estávamos vendo na semana passada, e depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre o parecer 5, porque a gente acabou não conversando sobre isso da outra vez, porque ele ainda não tinha sido Homologado, né? homologado. Bem, com relação à questão do direito de imagem do professor, eu acho que nós temos duas situações distintas. Eu acredito que a maioria das instituições ela está usando um mecanismo para aula remota, como o Zoom ou o Meet, ou outro, mas acho que são os dois mais utilizados, e a maioria das instituições está usando isso conjuntamente com uma plataforma, com o AVA, né, com a ambiente virtual de aprendizagem, que na maioria das instituições é o Moodle. Eu não sei qual vocês usam no Unifor, mas o Moodle Google eu acho que é Meet. o Google Meet. O Google Meet. E usam alguma plataforma como usam o Moodle também? A plataforma onde você bota as informações. Não, aí é da própria Unifor, o Da que ela própria já Unifor. tinha. Já tinha, sim. Então, assim, então, o que acaba acontecendo, pelo menos nós, na minha instituição, e eu sei que, por exemplo, onde eu trabalhava antes, na UFSC, acho que na IMED era assim, e na UFSC também, a UFSC também usava o Moodle, porque o Moodle, por ser uma plataforma aberta, é a utilizar, e a que é usada há mais tempo, né, é a que mais instituições usam. O que acontece? O professor, na realidade, ele disponibiliza todos os materiais para os alunos dentro do Moodle, e no Moodle a gente tem um link que vai acesso ao Meet, e com isso, a aula quando o professor entra pelo link, ele coloca a aula para gravar, e é claro que eu não sei exatamente como as outras instituições estão funcionando. Tem um microfone aberto, pode ser que seja meu. Oi, Sim, eu estou ouvindo o senhor. não, mas tem um chiado aqui, deixa eu ver se é no meu... Deixa eu tirar o... Eu estou com o computador aqui na frente, tirei o volume do computador, podia ser isso, porque aí estava dando um eco. Então, o que acontece lá no nível? É uma instituição menor, isso é possível. As salas de aula e os links para o Meet são criados pelo próprio NEAD, que é o Núcleo de Ensino à Distância. Então, quando o professor termina a aula, o próprio NEAD ele tem acesso ao vídeo do professor e ele disponibiliza o vídeo do professor para os alunos daquela sala. Instituições muito grandes, eu acredito que é muito complicado que você tenha um órgão para fazer isso. Normalmente o próprio professor vai ter que salvar e ele vai ter que disponibilizar. De qualquer maneira, o que eu queria dizer é o seguinte, me parece que nós só poderíamos falar em direito de imagem numa situação em que
esse vídeo fosse disponibilizado para um ambiente externo aos alunos da turma para a qual a aula foi dada. Ou seja, se eu tenho um ambiente como o Moodle, e dentro do Moodle a aula do professor que foi gravada fica disponibilizada apenas para o grupo de alunos para o qual ele deu aquela sala de aula, me parece que não há nenhum direito adicional do professor no sentido de qualquer remuneração. Se a instituição se apropriar desta gravação da sala de aula e utilizar isso para outras turmas ou em material de EAD, aí eu passo a ter uma situação de direito de imagem pela qual o professor terá que ser remunerado. Então, acho que são duas situações distintas. Enquanto você está dentro do ambiente virtual de aprendizagem, na relação restrita entre aluno e professor, o fato de repetir, de o aluno poder assistir mais de uma vez aquela aula pela qual ele já pagou e pela qual o professor já recebeu, não parece que gere nenhum outro direito adicional. Agora, nós corremos o risco de algumas instituições se apropriarem desses materiais, editarem esses materiais e utilizarem esses materiais em outros ambientes ou para outras turmas. E aí nós passaremos a ter uma situação pela qual o professor teria que receber um adicional. Então é importante que nós tenhamos... Deixa eu aproveitar e ligar aqui uma... Tá vendo que estava um pouco escuro? Ficou melhor. Ficou. Eu comprei o ring light, botei ele em cima e esqueci de ligar. Ficou muito melhor. Então, assim, me parece que os novos contratos de trabalho eles vão ter que claramente ver como essa questão será administrada, né? Não, eu estou vendo que tem um barulho me incomodando. Já sei o que é, desculpa. Agora eu já entendi. Eu uso aparelho auditivo. No ouvido direito. Eu perdi... Pelo último exame, eu perdi mais de 90% da audição do ouvido direito. E é claro que esse aparelho, ele estava dando... Porque ele é externo, né? Ele ficava dando eco da minha própria voz. Então agora acho que... Não, ele ainda está ligado. Só um pouquinho. Desculpa o nosso transtorno, mas porque ele ainda parece ter um barulhinho, mas vamos lá. Então, acredito que os nossos contratos de trabalho, agora em tempo de aula remota, eles vão exigir que nós tenhamos cláusulas específicas com relação a esse tipo de situação. Se a instituição ela quiser utilizar gravar e utilizar a parte das aulas dos professores, você terá que ter uma remuneração por isso. Isso é muito assim, é muito claro com os artistas, por exemplo, quando a televisão reproduz uma novela que foi gravada no passado, os atores ganham. No caso dos jogadores de futebol, né, todos os jogadores de futebol eles têm uma parte de salário fixo e eles têm uma parte que é por direito de imagem. Então, quando os jogos são transmitidos, cada jogador que está naquele jogo que está sendo transmitido, ele tem direito de receber uma parcela de direito de imagem, porque a televisão paga para aquela imagem ser reproduzida. Então, me parece que isso não será diferente no âmbito da sala de aula. Posso ir para o parecer 5? Para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Bem, o que eu continuo tendo... Tu não está com 2 microfones aí? Não. Por acaso? Deixa eu ver aqui se tem algum aparelho ligado. Peraí. Melhorou? Melhorou, tinha alguma coisa aí. Porque tu mexeu ali, eu senti, aí parou.
Sim, o parecer 5. Tá. O parecer 5, a primeira observação a fazer é a seguinte, Blaine. Uma coisa que me deixa muito preocupada, e isso parece que é como as pessoas que não são da área do direito, elas se arvoram no direito de fazer algumas afirmações, até um tanto quanto peremptórias, sobre situações que elas simplesmente desconhecem. O presidente do CNE hoje de manhã não, hoje de manhã eu assisti novamente, ele disse isso acho que há 5 dias atrás. Ele, perguntado sobre o conflito entre o texto do parecer 5, do desrespeito às atividades práticas, e a portaria 343, com as alterações da portaria 345, afirmou, quase que textualmente, que naquilo que conflitar o parecer com a portaria, vale o parecer por ser mais recente. Qualquer aluno de direito sabe que parecer não tem caráter normativo. Parecer é opinião. O CNE, felizmente, né? Felizmente. O CNE, quando emite um parecer, ele emite um conjunto de indicações ou sugestões, quer seja para as instituições, quer seja para o próprio Ministério da Educação, que pode adotá-las ou não através da edição de normas específicas. Isso tanto é verdade que quando o CNE edita um parecer que implica necessariamente numa regulamentação, é o caso das diretrizes curriculares, o parecer vem acompanhado de uma minuta de resolução. O ministro aprova o parecer, homologa o parecer com a minuta de resolução, e aí o CNE edita uma resolução que passa a valer, porque o que vale é a norma, não é o parecer. O parecer é o conjunto de indicativos, justificativas, propostas que encaminham num determinado sentido. Então, a primeira questão que me deixou extremamente preocupado foi o fato de que o presidente do CNE, e assim, eu quero deixar claro que por quem eu tenho imenso respeito, eu já tive conversas com ele, foi extremamente cordial e solícito durante toda a tramitação das DCNs do direito, quando eu pude conversar com ele aqui em Florianópolis e também em Brasília. E o Cury foi fundamental na tramitação das novas diretrizes, em especial em algumas situações de conflitos entre posições da BED e da OAB. Ele tentou mediar a situação para que a gente chegasse à melhor solução. Mas, neste momento, ele incorre num erro que é grave. Porque no momento em que ele diz, como disse na Semesc, lá na Semesp, em São Paulo, e disse já em outros momentos, que o parecer se sobrepõe à portaria, ele está induzindo as instituições de ensino a passarem a substituir atividades de prática real por práticas simuladas ou por práticas remotas, sem base legal. E isso pode não gerar nenhum problema. Mas pode gerar. Mas pode gerar. Porque, assim, em última instância, assim, bem, é claro que no metade no 1 minuto e 2, eu acho, da fala do Cury, é que ele fala da sentido de que no conflito da portaria, com parecer valeria o parecer. E mais no fim da fala, lá por 1 minuto e 40 aproximadamente, acho que é no 1 minuto e 40, ele volta a dizer assim, bem, mas o parecer foi homologado pelo ministro. O ministro é o chefe das séries, que é quem faz a regulação. Se o ministro não tivesse de acordo com o que se pudesse fazer, conforme está no parecer, ele não homologaria. Portanto, a chancela do ministro é no sentido de que pode. Uma coisa é o ministro homologar um parecer com base em nenhum outro parecer. Existe o órgão do Ministério da Educação que analisou o parecer, que inclusive sugeriu que a homologação fosse com veto ao item 2.16, que é o que tratava do Enem, exatamente por falta de competência legal do CNE nessa matéria. E outra questão é o ministro responder depois, através das séries ou
ou ele mesmo, através de adição, ele, com relação a eventuais problemas que as instituições possam ter. Porque o ministro homologa um parecer enquanto parecer, não enquanto norma. Então, assim, isso me deixou preocupado. De qualquer maneira, eu acredito que, em última instância, nós não temos um problema de contradição maior entre o que está no parecer e o que está na resolução. Então, eu gostaria de colocar algumas questões objetivas, porque em função da preocupação que eu percebo que as pessoas têm com relação a essa matéria específica. A primeira questão é, o que o parecer indica com relação à substituição das práticas, a solução com relação ao problema das práticas. O CNE, ele trata de uma maneira muito específica dos cursos de pedagogia, dos cursos de licenciatura. Você é formado em pedagogia, pelo que eu me lembro, então você vai entender isso plenamente. Então, assim, o CNE, ele parte de uma ideia que eu achei extremamente interessante e relevante, que ele diz o seguinte: bem, numa época de pandemia, em que os pais estão precisando de atendimento, os alunos estão precisando de reforço, nada mais adequado que os cursos de licenciatura construam programas de extensão e que os alunos dos cursos de pedagogia cumpram suas práticas pedagógicas através de projetos de extensão, atendendo e orientando alunos e mesmo dando suporte às famílias que estão precisando nesse momento. E eu acho que é perfeitamente possível. Eu não vi nenhum problema neste endereçamento do Ministério da Educação. Até porque hoje, quem faz licenciatura, em muitos momentos, não vai trabalhar em sala de aula física, mas vai trabalhar em sala de aula remota, ou vai trabalhar em EAD. Então, não me parece que seja um problema que o estágio, pelo menos parte do estágio, acho que você não pode substituir todo o estágio de alguém que faz licenciatura por remoto. É necessário que o aluno que faz uma licenciatura, ele tenha um mínimo de experiência de sala de aula real, concreta, com o aluno físico. Se for curso de pedagogia, que ele tenha esse contato com o aluno em classe de alfabetização. Então, não dá para substituir tudo. Mas me parece que, numa fase transitória, por um período de tempo, guarda razão o CNE, e que é perfeitamente possível fazer o que ele sugere no campo dos cursos de licenciatura. O problema é que, sem dar maiores explicações sobre essa questão, o CNE avança dizendo que isso também seria possível de ser transposto para os cursos de ciências sociais. E aí entra o gancho do direito como ciência social aplicada. E eu não discordo do professor Cury que isso possa ser possível. Ou seja, não me parece que seja inviável que uma instituição de ensino crie no seu núcleo de prática jurídica um serviço de atendimento remoto, utilizando... E aí nós podemos utilizar desde plataformas mais sofisticadas e sites para que uma pessoa possa acessar o núcleo de prática jurídica e buscar as orientações em matéria de direito consumidor, para a solução de cadastro junto à Caixa Econômica para receber os R$600, uma série de coisas nas quais o direito poderia dar suporte neste momento. E poderia fazer isso dessa forma. Inclusive, seria perfeitamente possível fazer um serviço desse tipo via WhatsApp, que seria, me parece, muito mais acessível a esse tipo de população do que seria possível do que uma plataforma, né? Do que a plataforma. Mas nós temos de ter cuidados com relação a isso. Por quê? Quando eu trabalho com EAD, eu tenho que considerar que existe uma legislação vigente, que é a Portaria 2117, de 2019. E a Portaria 2117, ela estabelece que nos cursos que já estão criados, no curso novo, o que eu vou fazer de EAD, eu tenho que colocar no projeto de curso. Quando é renovação, reconhecimento, também tem que botar no projeto de curso. Nos cursos em andamento, o que diz a portaria?
que é necessário que a alteração seja feita no PPC para entrar em vigência no próximo período letivo. Ou seja, o aluno tem que ter ciência. Então, assim, é possível que nós façamos algumas adequações nas atividades práticas do direito. Eu não acho que isso é possível, é recomendável, porque nós não sabemos por quanto tempo nós ainda continuaremos... Vai durar, né? Eu acredito que antes de outubro nós não retornamos. Eu já estou... Assim, a USP, por exemplo, a Faculdade de Direito Largo São Francisco, ela já decidiu que até decisão contrária, isso pode acontecer, né? Se houver um milagre, se descobrir a vacina, remédio, as coisas melhorarem muito, ela poderia voltar antes, mas a princípio, agosto e setembro, na USP, no curso de Direito, serão ministrados de forma remota, porque é o período de frio aqui no sul do país, né? Nós temos um inverno que na Serra Catarinense pode chegar a menos 14, no interior do Rio Grande do Sul a menos 12, e mesmo numa cidade razoavelmente quente como Florianópolis, à noite tem que se chegar a 2 graus, entre 2 e 4 graus. Então, o frio leva a ambientes fechados. Em ambientes fechados, você não pode ter uma sala de aula com todo aberto, arejada. As salas vão ter que estar trancadas. Você tem mais aglomeração em locais fechados. Você tem uma situação de aumento de doenças respiratórias. Então, é muito difícil que se consiga retomar as atividades regulares no sul e em parte do sul, e no sudeste, eu diria, pelo menos em parte do sudeste, até São Paulo, talvez até o Rio de Janeiro, mas pelo menos até São Paulo, antes de que o inverno termine. Então, me parece que é necessário que realmente se repense e se planeje um conjunto de alternativas que nos permitam, no retorno do segundo semestre, viabilizar a retomada das atividades de prática em todos os cursos, não só no curso de Direito, naquilo que é possível, porque cada curso tem o seu espectro de possibilidades. No curso de Medicina isso é muito menos restrito. Eu diria que o curso de Direito é um curso que nos dá um leque bastante amplo de possibilidades. Não vamos conseguir substituir 100%, mas a gente consegue ampliar as nossas possibilidades. Outros cursos, como o caso das licenciaturas, eu tenho talvez um leque mais amplo ainda de possibilidades. Nas áreas de saúde, eu tenho um leque bem mais restrito, porque o atendimento, o exame do paciente, o exame físico do paciente, eu não consigo... O dentista, né? O dentista, as áreas médicas em geral, todas elas. O psicólogo talvez ainda consiga um pouco, porque o psicólogo ou o psiquiatra que trabalham mais com discurso. Mas aqueles casos que precisa pegar, precisa examinar... Fisioterapia. Fisioterapia, não vejo muito como seja possível. Então, assim, em função disso, eu passei hoje à tarde, na verdade, me dedicando a essa questão, porque eu tinha escrito um artigo de 32 páginas sobre o tema, e ele agora já ganhou mais 3 páginas hoje de tarde. Já tá com e esse artigo é para o livro do diálogo? Não, na verdade ele vai para uma revista que sai em junho agora. Porque eu tenho que publicar ele em junho. Por uma questão bem clara, Blaine. Essas legislações, elas têm caráter temporário. Não, mas é porque eu estou fechando um e-book internacional de Portugal. Ah, sim. E eu conseguiria inserir. Tá. Então, eu teria o ISBN. Tá. Depois a gente fala sobre isso. Depois a gente fala. Na verdade, eu mandei ele para a professora Viviane, da Unicuritiba, que dá para lançar uma revista em junho, comemorativa dos 70 anos. Eu já mandei para ela, eu só teria que substituir agora com a correção. Mas ela ficou de me dizer se vai sair a revista ou não. Porque se a revista não puder sair, aí o teu livro já surge com uma possibilidade bem interessante, porque o meu problema é a questão só de prazo, né? Esse tipo de situação, ela é sazonal. Daqui a um mês o artigo pode não ter mais sentido. E na área do direito, especificamente, acho que é importante que a gente, quando pense nas atividades práticas, a gente considere algumas questões. A portaria 343, com a redação da 345, ela proíbe a substituição, e a expressão é essa, das práticas profissionais de estágios e de laboratório. É importante
que a gente, assim, ela disse de práticas profissionais de estágio e de laboratórios. Se todas as práticas profissionais estivessem proibidas, ela não precisava especificar de estágios e de laboratórios. A partir daí, eu procurei fazer assim, uma rápida classificação do que a gente pode, de como a gente poderia entender as práticas nos cursos. E isso cabe perfeitamente para o curso de Direito. Até os exemplos que eu uso no artigo são no curso de Direito. Então, assim, primeiro, eu tenho de um lado práticas reais e de outro práticas simuladas. Os estágios e os laboratórios, eles não são práticas simuladas, eles são práticas reais. Porque quando eu penso em laboratório, eu penso, por exemplo, num laboratório de química. Ou eu penso num laboratório de anatomia. Eu tenho que estar lá, é real, eu tenho que estar fazendo. Eu não posso fazer experimentos químicos de forma simulada. Eu até posso projetar isso, mas assim, só vai funcionar, eu não posso testar um medicamento. Porque o que a gente percebe? Toda vez que faz os medicamentos, o caso específico da Covid-19, vários medicamentos, nas experiências na lâmina, dão resultado. Quando você bota no rato, já não funciona. Agora você imagina a simulação disso num programa de computador. Então, assim, tem... Inviável, então, né? É inviável. As práticas simuladas, elas não estão abrangidas pela portaria MEC. Porque a portaria, ela trata de práticas profissionais de estágios e laboratórios. Ela trata de práticas reais. Então, assim, o que é prática simulada no curso de Direito ou em qualquer outro curso, pode substituir. Não faz diferença se o meu aluno analisa um caso no laboratório de informática da instituição, redige a peça, ou se ele recebe o caso de forma remota e ele resolve isso de forma remota e envia para o professor. Até porque isso pode ser feito, hoje tem sistemas de controle e aplicativos que permitem que você aplique provas. O aluno tem que estar ali na frente do computador. Então, você tem mecanismos de controle bastante sérios. Então, as simuladas estão resolvidas. Aí nós temos o problema das práticas reais. As práticas reais, então eu tenho aqui, nós temos a portaria, uma divisão das práticas reais em dois grupos, os estágios e os laboratórios. Isso é importante da gente compreender, e eu vou dar o exemplo do direito. O que é um estágio na área do direito? Vamos supor que na Unifor, você tem um aluno do curso de direito que vai fazer um estágio no departamento jurídico da Unifor, sendo supervisionado pelo procurador lá da Unifor e orientado pelo professor do curso. Tem aquele termo de compromisso, tem relatório, tem todas aquelas questões. Tem que seguir exatamente o que está previsto na lei de estágios. Agora vamos para o escritório modelo da Unifor. Tecnicamente, sentido restrito, os escritórios modelos não são estágio. Não há concedente. Não há termo de estágio. Eu tenho um laboratório de prática real do curso de Direito. O LPJ é, na realidade, um laboratório real, onde o cliente, o aluno, sob a supervisão do aluno, recebe um cliente, atende o cliente orientado pelo professor. Entrevista. Entrevista, assim, faz desde a parte... Aí depende. Em alguns cursos, o primeiro momento é feito pelo serviço social, por exemplo, para ver se é carente, se não é. Cada curso tem suas peculiaridades. Mas, assim, você tem desde lá um primeiro momento para saber se aquele caso se encaixa no que o escritório trabalha. Você normalmente tem um momento de tentar chamar a outra parte, conciliar, até, em último caso, você ir para o ajuizamento. Isso fica muito mais claro, os laboratórios, quando eu penso nas clínicas jurídicas. Porque nas clínicas jurídicas, efetivamente, eu não tenho estágio. Eu até poderia dizer que... eu vou fazer um parêntese, tá? O escritório modelo pode ser considerado estágio? Pode.
porque a lei de estágio, no artigo 2º, parágrafo 3º, ela permite que projetos de extensão sejam considerados como estágio, desde que isso esteja escrito no PPC. Aí o teu projeto pedagógico tem que dizer: o meu núcleo de prática jurídica faz um atendimento de extensão, aí você tem que ser extensão, a parte da extensão, isso vale como estágio. Mas isso só tem sentido naquelas situações em que a lei diz assim: se a lei dissesse no mínimo 10% da carga horária do curso de Direito tem que ser de estágio. Se ele dissesse isso, eu ia ter que o meu projeto pedagógico ia ter que dizer que o meu NPJ é estágio, porque eu precisaria que aquilo fosse estágio para configurar o mínimo previsto na legislação. Não existe esse mínimo na legislação. Na verdade, a legislação nova não tem mínimo nenhum. Ela só diz que eu tenho um máximo. De atividade complementar mais prática jurídica, eu posso ter no máximo 20%, não tem nenhum mínimo. A atual diretriz diz que eu tenho que obrigatoriamente ter serviço de atendimento jurídico, ou seja, eu sou obrigado a ter atendimento real. Está nas diretrizes, artigo 6º, parágrafo 2º. Mas não diz lá também a carga horária. E não diz que é obrigatório ser estágio. Diz lá que eu tenho que ter formação profissional e que a formação profissional tem que abranger as diversas profissões, tem que ter processo eletrônico, tem que ter processo coletivo e tem que ter solução consensual. Ponto. E que tem que ter prática real, porque tem que ter serviço de atendimento. É o que as diretrizes dizem de obrigatório, não existe percentuais. Então, assim, não importa. Eu estou usando o exemplo dos nossos escritórios modelos para dizer, é isso que a portaria chama de laboratório. São aquelas situações de prática real que não são estágio. Eu tenho estágio quando preenche os requisitos da lei de estágio. Quando não preenche o requisito da lei de estágio, eu tenho práticas reais que são laboratórios, no sentido de que são situações reais nas quais o aluno vai ter contato com situações, você redundante, situações do mundo real, e vai interagir e resolvê-las, procurar resolvê-las de forma adequada. Bem, nessas situações, quer sejam de estágios, quer sejam de práticas reais, elas não podem ser substituídas por atividades remotas. Não, elas não podem ser substituídas por atividades remotas, é isso que diz a portaria. Mas naquelas situações em que elas são remotas pela sua própria natureza, não tem substituição. Isso eu disse na live anterior, eu não vou ficar repetindo. Mas assim, se as audiências passaram a ser simuladas, se o processo é eletrônico, e se o meu estagiário está fazendo teletrabalho, fazendo home office, fazendo todo o trabalho com o escritório onde ele estagia, manda para ele, e ele faz isso, as pesquisas em casa, redige as peças e encaminha para o escritório, não há substituição de atividade real por atividade simulada. O que eu tenho é uma atividade real que está sendo feita de uma forma que é perfeitamente possível para aquela situação. Então, assim, naquelas situações em que a atividade real é digital, e todo o processo eletrônico, também não há nenhum problema, isso pode continuar sendo feito. Qual é o nosso problema? O nosso problema são aquelas situações de prática real que não dá para virtualizar, como o atendimento do escritório modelo, pelo menos não dá para virtualizar no próprio período letivo, quer sejam estágios, quer sejam de estágio, quer sejam de laboratório. E aí vem a questão que eu acho que é importante para os coordenadores de curso, para as instituições que nos assistem, que é a seguinte: nós estamos terminando um semestre letivo. Há alunos, por exemplo, vamos pensar nos alunos de 10ª fase, que só estão pendentes da prática jurídica para se formarem. Vamos pensar nos alunos do 9º semestre, que estão indo para o último semestre, e que gostariam todos, uns estão com a sua formatura já prejudicada, e os outros com a formatura em risco de ser prejudicada. Qual a solução? A solução é mudarmos os projetos pedagógicos. Para iniciar o próximo semestre, assim, isso tem que ser feito antes do início do próximo período letivo. Você tem Ou que seja, fazer... amanhã.
eu diria, até 30 de junho isso tem que ser feito. Nos projetos pedagógicos, para que no segundo semestre você tenha aprovado e publicado. E, se for o caso, comunicado às séries, como recomenda o parecer do Conselho Nacional de Educação, embora a comunicação às séries, neste caso, é só publicar, não precisa ser. Tecnicamente, se eu estou fazendo uma mudança no meu projeto pedagógico, dentro dos 40% de EAD que a 2117 prevê, em um período letivo para a implementação do outro, a única questão que eu tenho que fazer é dar publicidade no site da instituição, aos alunos e à comunidade via site. Mas nada impede. Eu até diria assim, por uma questão de segurança, eu mandaria os arquivos com as modificações para a SESI. Isso implica em mudar o PPC, mudar o regulamento do Núcleo de Prática Jurídica e, eventualmente, outras normas que existentes na instituição. Por exemplo, eu não trabalho no curso de graduação, eu também trabalho só no mestrado. Mas eu tive um cuidado. O nosso mestrado, ele permitia a participação de um membro externo nas bancas por videoconferência. Nós mudamos a norma para estabelecer que 100% dos membros podem participar por videoconferência. O nosso regimento ele possibilitava, ele na verdade previa que 20% das disciplinas do mestrado, 20% de cada disciplina seria virtual, as disciplinas seriam híbridas com 20%. Bem, nós mudamos o regulamento para que 40% das disciplinas possam ser oferecidas integralmente de forma virtual. Por quê? Porque provavelmente até setembro, as aulas vão continuar sendo virtuais. E eu mudei isso no mês de março ainda, porque eu tenho, lá o curso é quadrimestral, acabou as aulas do quadrimestre antigo, elas estavam protegidas pela portaria do MEC com relação à virtualização das aulas, e a CAPES tinha editado uma portaria permitindo as bancas remotas desde que a gente mudasse a legislação. Então a gente estava totalmente protegido no primeiro quadrimestre. Mas as aulas que começaram essa semana, elas já são um período letivo novo. Esse período letivo novo eu tinha que estar coberto por uma norma interna da instituição. Então, assim, nós mudamos os regulamentos já lá no mês de março. Agora que essa coisa começou a acontecer, eu já me preocupei em fazer essa modificação. Eu acho que as instituições, para algumas instituições ainda não caiu a ficha, de que é necessário, para ontem, implementar as modificações no NPJ, no TCC e no PPC. Então, assim, até para você poder me fazer todas as perguntas e hoje a gente tem um pouquinho de tempo para isso, eu queria, assim, acho que tem três coisas que a gente tem que fazer. Primeiro, eu até vou ler para ficar mais fácil. Primeiro, tornar expresso o reconhecimento das situações de home office, teletrabalho e outras formas de atividades remotas como atividades de formação prática válidas, quer como estágios, quer como laboratórios. Ou seja, é importante que as nossas normas, o nosso PPC, e se for o caso, os nossos regulamentos digam claramente: home office e teletrabalho vale. A segunda é que a gente permita, e aí pode ser sazonal, nós podemos permitir apenas para o ano de 2020, por exemplo, permitir a substituição de parte das atividades de formação prática real por atividades de formação prática simulada. Por quê? Para que eu possa resolver o problema das turmas de nono e décimo semestre, em especial, dos formandos. Nono e décimo no caso de direito. Mas como pode ter pessoas assistindo que não são da área do direito, não importa. Aí, dependendo da quantidade de fases que o curso tem, é importante que a gente flexibilize. Então, eu tenho que ver assim, se a DCN do meu curso, por exemplo, tem vários cursos nos quais a DCN estabelece que no mínimo 12% tem que ser estágio. Bem, se a DCN diz que 12% no mínimo tem que ser estágio, e eu tenho, sei lá, 20% de estágio, tem 8% que eu posso tirar de estágio e passar para simulado. E deixar só os 12. E nesses 12, parte eu consigo fazer remoto, desde que eu aceite teletrabalho. Então, assim, a primeira mudança é permitir o teletrabalho, né? A segunda
é permitir a possibilidade da substituição dentro dos limites legais. No caso do direito, não tem esse limite. No caso do direito, se a gente quiser substituir 80%, a gente pode, porque as diretrizes não têm esse limite de 12%. Ele existia até a penúltima, até a versão anterior à final. E, por algum motivo, na versão final sumiram os 12% de estágio. E isso acabou, no nosso caso aqui, facilitando agora. A terceira questão, e aí aproveitando a deixa da resolução do parecer 5 do CNE, criar projetos de extensão voltados à formação prático-profissional que possam ser desenvolvidos de forma remota, como o atendimento de clientes, por exemplo, em plataformas digitais ou mesmo em grupos de WhatsApp. E acho que isso seria bem interessante com relação à matéria de direito de consumidor e com algumas questões relativas a acesso à saúde, questões da Caixa Econômica, ou seja, existe um conjunto de matérias aí nas quais, isso no caso do direito. É claro que, por exemplo, o curso de psicologia ele poderia ter um atendimento via WhatsApp ou de outra forma, de atendimento de pessoas que estão com depressão, que estão com problemas de estarem trancadas. Ou seja, cada curso nas suas peculiaridades. O curso de Educação Física, por exemplo, poderia montar teleaulas para que as pessoas possam fazer atividade física dentro das suas casas. Então, assim, mesmo com monitoramento por WhatsApp, então a gente tem, cada curso poderia criar projetos de extensão que sejam adequados à sua realidade. Essas três medidas, elas possibilitariam que a gente, no próximo semestre, não só oferecesse a prática, mas como a gente poderia, para os formandos, pelo menos, recuperar aquela prática que não foi dada no semestre anterior. E assim, eu até no artigo eu digo assim, né? Essa modificação, em um momento em que não há nenhuma certeza sobre quando serão retomadas as atividades presenciais, é uma questão de sobrevivência institucional. Quem não se adequar, perece. Porque assim, se a minha instituição não cria solução, mas a instituição concorrente cria, o meu aluno migra. Ele vai para outra instituição, porque ele quer se formar. A outra instituição diz, não, eu valido os teus créditos, tu vem para cá e faz o estágio com a gente. Então, nós temos que... É claro, sem perder qualidade. Eu sempre estou partindo do pressuposto de que os nossos cursos estão preocupados com a qualidade e que isso tudo vai ser feito de forma a preservar a qualidade. Mas nós vivemos um momento de exceção. O momento de exceção exige decisões, às vezes, um tanto quanto radicais. E acho que hoje a gente tem um tempinho aí, né? 15 minutos. Ah, bem mais que da vez passada. Professor, o senhor falou aí nessa possibilidade de trabalhar através do WhatsApp, porque, obviamente, o jurisdicionado, né? Sim. Ele teria mais condições do que uma plataforma. Mas nas instituições que esses estágios funcionam em convênio com a Defensoria Pública. Aí, porque são convênios com regras estabelecidas e, obviamente, que para a instituição ter esse atendimento, não é que ela dependa de uma defensoria pública, mas é porque com o convênio, quem assina as petições, na verdade, são os defensores. O professor, ele faz a aprendizagem do aluno. O foco dele é esse. Quem vai advogar não é nem o defensor que assinou, porque o defensor que assinou é o defensor que fica no núcleo da inicial deles. É o defensor da vara. Aí como é que o senhor acha, porque isso a gente está falando a nível de Brasil, né? Como é que o senhor acha que há uma adaptabilidade? Porque, e outra coisa, o aluno, o professor, como é que ele iria acompanhar o que o aluno conversou no WhatsApp com o jurisdicionado? Porque assim, lá presencial a gente escuta a entrevista, corrige, interrompe, faz todo o estágio, né? Como é que o senhor imagina assim, como o senhor disse, é uma questão de sobrevivência, estamos falando de alunos em penúltimo semestre, último semestre, e essa perspectiva de só voltar em outubro, né? Porque a gente depende da medicina, né? Para descobrir a vacina, cientistas, né?
Blaine, assim, É eu não sei complexo, como. né? É complexo. Eu não sei como está aí. Por exemplo, eu me lembro que eu assisti ontem à noite uma live do pessoal lá de Marília com o professor César ele é defensor, e a defensoria em São Paulo, ela está atendendo ela está atendendo por via remota. Ela está atendendo as partes e conciliando, fazendo atendimento por via remota. Eu não sei exatamente qual é a Não, plataforma, a como está sendo. defensoria aqui também, ela também tá, mas aí é porque é o próprio defensor, Sim. entendeu? Eu acho que uma das soluções, eu não sei exatamente como isso seria possível, mas acho que uma das soluções seria que a gente tivesse grupos de De WhatsApp WhatsApp, que aí o professor controlado acompanha, né? com o controle do professor. E aí eu acho que no caso do professor, o professor deveria ter um celular institucional com chip da instituição, e não deveria ser um uso do celular pessoal do professor, até para que tudo ficasse registrado, documentado e salvo. Porque, por exemplo, o meu celular pessoal, eu apago todas as mensagens por semana, eu limpo tudo. E não, eu não limpo por medo de que a Polícia Federal chegue ao meu celular, eu limpo porque fica É gastando memória, memória. né? É memória. E não tem nada que me. Assim, eu uso o WhatsApp para conversa informal, não uso ele. Então, eu não salvo mensagem. Então, assim, eu só acho que nesse caso, nós precisaríamos que a instituição, o que não é um custo alto, você não precisa de equipamentos de ponta, mas assim, eu acho que você teria que ter, para os professores que estivessem coordenando esses projetos de extensão, você teria de ter celular institucional, com chip da instituição, com controle de mensagem de quem pode adicionar, de quem não pode adicionar, para que isso ficasse totalmente documentado. Né? Aí com sistema de salvamento na nuvem, para que essas mensagens lá fiquem documentadas, acho que vai por aí. A E outra com opção é relação. você trabalhar com uma plataforma. A plataforma dificulta para o cliente. O jurisdicionado, que na Certo? maioria são hipossuficientes, né? Sim, Quem não é hipossuficiente procura um advogado particular, não vai para um escritório de prática de um aluno que está em aprendizagem. Né? sim. E com relação ao aluno, o senhor, até para uma mensagem aí nessa live, o senhor, no seu entender, o aluno não teve prejuízos com relação ao semestre dele em razão de várias instituições, vamos colocar o princípio da boa-fé, várias instituições realmente deram sequência, estruturaram os professores, tem uma plataforma muito eficiente de comunicação, aluno, professor, é o caso da minha, eu posso falar com muita tranquilidade, mas a gente está falando isso a nível de ensino no Brasil. O senhor acha que semestre que vem há uma grande ameaça à empregabilidade dos professores das instituições privadas? Ou o senhor acredita positivamente que os alunos irão continuar o curso, não irão interromper até que acabe a pandemia? Eu acho que nós temos, assim, eu acho que a situação da empregabilidade dos professores ela está diretamente vinculada ao problema de renda familiar. Eu acredito que todos os alunos que puderem pagar as mensalidades, ou que de uma forma ou outra conseguirem negociar com as instituições para pagarem depois, porque há instituições que estão, inclusive, negociando dessa forma, suspendendo. A cobrança. Assim, por exemplo, a gente tivemos situações que eu vi lá, que eu conheço, em que a instituição, por exemplo, deu 50% de desconto durante este ano, mas o aluno vai pagar isso daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano. Ele vai ampliar as mensalidades, ou ele vai pagar mensalidades mais altas depois. Porque na prática você tem uma situação que as instituições que mantiveram todas as suas atividades, elas não tiveram redução de custo. Como elas continuam pagando integralmente os professores e os funcionários, se elas derem um desconto muito grande aos alunos, elas se tornam insustentáveis, a não ser instituições grandes que tenham um fluxo de caixa ou um fundo de reserva que permita.
Mas a grande maioria das instituições não tem isso. As instituições pequenas dificilmente vivem essa situação. Então, acho que isso está muito vinculado à questão da possibilidade de pagamento dos alunos. Aquelas instituições que têm um corpo de alunos, que vêm de famílias, que têm condições de manter o pagamento das mensalidades, eu acredito que manterão praticamente de forma integral as suas turmas e as suas pessoas manterão os empregos. Isso também me parece que isso também implica em que nós teremos cursos mais atingidos e cursos menos atingidos, Blaine, porque... Tem isso também, o perfil do aluno, né? O perfil do aluno. Eu acho que a saúde vai ficar comprometida. Eu acho que os cursos de saúde são os que vão ser menos comprometidos. Ah, é? Porque, regra geral, as famílias que têm condições de pagar mensalidades de 6 a 8 mil nos cursos de medicina não são as que vão ter problema. Regra geral, não são as que estão tendo problema. Mas é porque eu digo o perfil do aluno de não querer a aula remota, entendeu? É um perfil totalmente diferenciado. E aí ele vai fazer uma escolha entre o poder pagar e o limite dele de aceitabilidade desse modelo de aula, né? Sim. Mas, assim, é claro que nós estamos falando dos alunos de medicina de até 4º ano, porque a partir do 5º, que é o internato, não tem solução. Realmente não é exatamente... Como na área que a gente atua, é complicado. A minha filha faz medicina, a minha enteada faz fisioterapia. Até vou perguntar para elas depois... A minha filha está na federal, as duas estão na federal e a federal parou. Então elas não têm nem experiência para saber se elas querem ou não continuar, porque a federal simplesmente parou. E minha filha vai perder um semestre, porque ela estava exatamente no 8º semestre. Em agosto ela ia para o internato. E bagunçou a vida toda. E a outra já estava na fase iniciando o estágio. Então, também parou porque não tinha como. Então, assim, eu acho que a perda maior vão ser naqueles cursos que têm os alunos de classe que podem pagar menos. E acho que isso vai atingir parte do curso de Direito, os cursos de Administração, contábeis, que tem um aluno com menor fonte com uma renda menor e que talvez tenha que trancar o curso. Aí, antes da live encerrar, a última pergunta, que é para resolver esse problema. O senhor acha que o Congresso Nacional, para ontem, já deveria ter aprovado um plano para o Executivo seguir de, não sei, financiamento, alguma coisa de emergência para o direito à educação? Eu acho que assim, é muito complicado. Na verdade, assim, o que fazem países sérios, eu nem vou usar países sérios, governos sérios, numa situação de pandemia, buscam manter as instituições vivas e a população viva. Isso implica, por exemplo, em você ter que criar mecanismos de acesso a financiamento, no caso da educação, das instituições de ensino que estão sendo diretamente atingidos, e planos de financiamento também de médio e longo prazo para os alunos. Quer dizer, você pode ter de duas maneiras. Você pode ter uma forma de injeção direta na instituição, para ela conseguir bancar a folha de pagamento, e aí ela financia o seu aluno, ou você financia diretamente o aluno, que talvez seja a forma mais adequada, desde que ele se mantenha estudando, e aí ele passa a ter um ano de carência para pagar isso para o governo, etc. O problema que a gente tem percebido, e percebido pela mídia, é que as promessas feitas desde março, no sentido de direcionamento de recursos para a manutenção de funcionamento das empresas, e mesmo para o financiamento das empresas, da folha de pagamento das empresas, só existe, até está previsto em lei, mas o executivo não tem implementado. Ou seja, não adianta eu aprovar tantos milhões ou bilhões para as pequenas e médias empresas, se o pequeno e médio empresário vai no banco e não consegue ter acesso ao dinheiro. É o que eu vejo todos os dias as pessoas dizendo. Então, nós temos um problema de administração da crise bastante grave no plano governamental.
Não sei se seria diferente em outro governo, que não tem como a gente julgar. Não é só no Brasil que acontece esse tipo de problema, nós percebemos que em outros países esses problemas também acontecem. Alguns países foram mais eficientes e outros menos eficientes. Mas endosso plenamente o que você disse. Acho que a gente precisaria que o governo tivesse uma preocupação nesse momento com a área de educação. Em termos de Porque financiamento público. nada foi feito ainda, né? Já se foram Não. 4 meses de pandemia e a educação não é um assunto da pauta de governo, né, atual. Professor, muito obrigado, uma rica discussão, né? É óbvio, eu não tenho nem dúvida. Eu acho que nós teríamos um ótimo ministro da educação, o professor Horácio Vanderlei. E eu só quero agradecer e deixo o diálogo à sua disposição. Se quiser, eu estou sempre fechando algum e-book lá de Lisboa. E o ISBN sai logo por ser e-book, né? Então, Sim. muito Muito obrigada obrigado. pela participação 2 vezes, né? Discutindo esse assunto tão importante para as instituições, as públicas e as privadas, e para os alunos, né? E os professores. Plenamente, eu agradeço. Quando precisar, estou sempre à disposição. Então, uma Um boa abraço semana para grande, você. viu? Um abraço também. Para você também. Boa noite a todos. Boa noite.